Alô, todo mundo, que bom que vocês estão aqui comigo nessa sexta-feira meio friozinha em Brasília, direto então dos nossos estúdios no Brasil. Muito bem, hoje a gente tem uma live bem interessante ao som de Gloria Gaynor. Eu coloquei o I Will Survive porque hoje é o tema da nossa live, vai mudar um pouquinho esse foco da estética, que é a grande coisa que a gente faz todos os dias. Hoje eu vou falar sobre coisas que não são legais, como a Gloria Gaynor fala: fecha a porta, sai fora, você não é mais bem-vinda. Sabe o que eu tô falando? Lesões de pele. Por isso eu botei aqui no título da nossa live, cuidado com as pintas. Botei até uma onça. Onça é cheia de pinta e é lindo, mas a gente, às vezes, as pintas não são legais. E aí eu resolvi chamar a atenção para isso, porque eu tive essa semana 2 pacientes com uma história interessante que eu quero dividir com vocês e aproveitar e chamar a atenção para essa coisa de cuidado com as pintas. Porque tem pinta e tem pinta. Tem pinta que é legal, tem pinta que não é. E às vezes passam de boazinhas e depois vão te dar um problema. Então, bem-vindos e bem-vindos vocês todos aqui que estão entrando. Isabel Garacenho, Cleusa Feliciana, que é a Yara, minha querida, Sabrina Borges aqui no Instagram, aqui no nosso Facebook, Tária da Silva, linda, que ótimo que você está aí. Muito obrigado a todos vocês no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube e também no nosso Spotify. O Spotify é no nosso, é o Dr. MP Cast, que é o nosso podcast aqui no Spotify. Muito bem, gente, então é isso. Fernando Basalha, Patrícia Oyol, Hi Professor from Miami, grande doutora Patrícia, Mônica, querida de São Paulo, Edlene, Laura Lima. Muito bem, gente, é isso aí. Só que pra gente falar, vai ser uma live rápida, eu vou ter que tirar a Gloria Gaynor. Quem é que não gosta de I Will Survive? Pois é, Glória, mas a gente vai ter que tirar ela, porque senão não dá pra falar. Muito bem, gente, eu quero falar pra vocês sobre isso. Cuidado com as pintas. Existe aí uma polêmica, né? Essa coisa de... Aliás, a pergunta mais comum que a gente ouve no consultório é a seguinte: escuta, eu preciso tirar pinta ou não preciso tirar pinta? Essa questão vai depender do caso. Existem lesões e lesões, como eu falei. A maioria das lesões, das pintas, das manchas que a gente tem no nosso rosto, na nossa mão, no nosso corpo, elas são benignas, são fruto da ação do sol. A gente chama de efélides, tem manchas café-olé, tem um bando de coisa. Na cirurgia reparadora, que a cirurgia plástica faz, a gente avalia aquelas que têm um potencial de perigo. Então a gente tem algumas lesões, evidentemente que a gente vai fazer um exame clínico, os dermatologistas fazem, os cirurgiões plásticos também fazem, e a gente vai afastar aquelas que têm cara de problema e aquelas que não têm. Então existem lesões que são típicas, né? Tipo, por exemplo, os nomes são vários, tipo nevos, são aquelas pintas normais. Por exemplo, eu tenho nevos aqui, tá vendo essa manchinha preta? Então nevos, os tais nevos, eles são benignos, eles podem ser só meio parecendo uma verruga, mas eles podem ter pigmento, e enfim, a coisa começa a complicar quando existem características que são próprias de 2 coisas. Tanto as pintas que são, a gente chama benignas, quanto as pintas que são malignas. A questão, gente, é que às vezes é aí que morre o perigo. É muito comum a gente ver em consultório pacientes que falam assim: não, esse daqui foi um bichinho que me picou. Não, esse daqui é por causa dos óculos que fica machucando. Não, esse daqui eu sempre tive e agora o negócio está coçando, mas outro dia até sangrou, mas eu sei que não é nada. Gente, isso aí não é legal. Você tem que ir ao médico fazer o exame. E olha, eu vou aqui parar um pouquinho, porque tem um negócio, chama-se dermatoscopia. Os cirurgiões plásticos fazem, os dermatologistas fazem, e a dermatoscopia, em algumas lesões, talvez muitas delas, a gente tem características claras do caráter dela, quer dizer, se ela é benigna, se ela é maligna. Tem algumas que você olha e fala: ih, isso aí é um treco, vamos tirar. Outras não. A questão é que não é incomum, gente, a gente vê lesões, a gente vê pacientes que têm lesões, que às vezes tem até o diagnóstico assim de que seja benigno, ou que então a chance de ser maligno é pequena, e aí a gente espera para observar e para observar. Posso falar um negócio para vocês? Eu acho o seguinte, sabe o negócio que eu falo no consultório? A gente não é onça para ter pinta, entende? Então, é claro que existe uma ciência, a gente tem que fazer um exame clínico, a gente não vai ficar cortando as pessoas, tirando coisas das pessoas, usando laser, etc., sem um embasamento científico. Mas o que eu quero deixar claro aqui nessa live, gente, é o seguinte: se você não gosta daquela pinta, ela é estranha, ela não é clara no exame clínico, tira esse troço. Sabe por quê?
Porque eu já cansei, na minha prática, nesses últimos 31 anos, eu já fiz várias retiradas de lesões que tinham, às vezes, a impressão de serem benignas, ou então espera só mais um pouquinho, e a gente tira e não era um câncer. E aí eu vou chamar a atenção porque aconteceu semana atrasada, deve ter 4 semanas mais ou menos. Uma paciente queridíssima chegou no consultório aqui em Brasília e ela ia fazer um botox. E daí ela tá lá, papapá, vamos fazer o botox, pipipi, papapá. E eu tô vendo uma coisinha aqui no nariz dela, bem pequenininha. E eu falei, escuta, o que é isso? Ela falou, não, esse daqui sabe o que é? Foi um bichinho que me mordeu mês passado e depois com o óculos aqui ficou machucando. Eu falei, esse negócio não tá legal, sabe? Não tá legal, porque esse troço... Aí, claro que a gente impregna a parte científica do negócio. Eu não tô aqui defendendo uma coisa charlatã, uma coisa assim, abstrata, tipo, Deus me livre, pinta, vamos tirar pinta. Não é isso. Mas existem lesões que você bate o olho, eu gosto de dizer isso, mesmo que você tenha uma experiência clínica, muitas vezes você vê que aquilo tem coisas que te lembram de lesões que não são legais. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, eu prefiro tirar. Porque existe essa coisa, às vezes, entre a dermatologia e a cirurgia plástica, em que é assim, não, mas sabe o que é? Vamos esperar, porque a cicatriz muitas vezes é pior. Epa, depende. Depende de uma série de coisas. Depende, por exemplo, da forma que você vai tirar. Tem pessoas, por exemplo, pasmem, que tem uma lesão que é meio assim suspeita, e vai lá, o cara vai e queima. Não é legal. Primeiro que você não vai saber o que é. Você queimou, você não vai mandar para biópsia para saber o que é. Para piorar a situação, quando você queima, de um modo geral, fica uma mancha. Fica uma mancha branca, fica uma craterinha, e aí você troca uma lesão que às vezes era benigna para uma cicatriz pro resto da vida que todo mundo vai perguntar o que foi. Então esse papo, gente, de que a cicatriz fica pior que a lesão, depende do jeito que você faz. E aí vem a precocidade da indicação. Vou voltar nessa paciente que eu vi há 3 semanas atrás. Ela então chegou para fazer o botox e tinha uma lesão aqui. Sabe o que eu acho? Lesões em áreas, assim, vamos dizer, especiais, áreas delicadas, áreas muito, vamos dizer assim, que com a anatomia muito delicada, não tem outra expressão. A gente tem que ser precoce. Essa moça que eu tirei a lesão, que eu falei, olha, eu acho que tem que tirar, etc. A lesão era bem no canto da pálpebra. E essas é uma das áreas que a gente tem que tomar muito cuidado, tirar logo. Porque quando a lesão ela realmente começa a invadir, no caso, obviamente, da lesão maligna, a gente tem que fazer um estrago para te dar a margem de segurança. E às vezes eu preciso deformar o canto da pálpebra, a gente tem um troço aqui que chama-se duto lacrimal, por baixo da pálpebra, aqui no cantinho do nariz, que é onde a lágrima desce e vai lá para o nariz. E aí, por causa da segurança, você precisa tirar uma certa margem e depois fica com uma sequela, que é a drenagem da lágrima. Então tem áreas, gente, canto palpebral interno, principalmente essa zona aqui central, eu não gosto desse papo de, não sei, vamos esperar, pipipi. Evidente, mais uma vez eu vou deixar claro, eu sou médico, a gente está falando de ciência, não é sair por aí tirando lesão de todo mundo, mas aquelas, no mínimo, que você tem dúvida, né? E obviamente aquelas que você tem certeza que clinicamente tem um aspecto que sim lembra a malignidade, tira logo. E olha, gente, graças a Deus a gente tirou essa lesão, essa paciente ela foi para um botox, daí 3 dias a gente tirou a lesão, tirei com margem de segurança, graças a Deus. Era um câncer super invasivo, mas a margem de segurança livre. Significa que aonde a gente cortou, a gente pegou tecido são, quer dizer, o tecido doente, cancerígeno, foi todo eliminado. Então não tem que fazer quimioterapia, radioterapia, que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Quer dizer, se eu tiro uma lesão de pele, o que eu faço depois? Eu preciso fazer que nem esses outros tumores que precisa de químio? Não. Aí que está o bacana do negócio. Se você tira uma lesão e por acaso ela é maligna e você tira com margem de segurança, a gente te livra do problema. E aí vem essas questões. Primeiro, que história é essa? O que é esse negócio de margem de segurança? Margem de segurança é assim. Você lembra uma laranja podre? Uma laranja tem um podre, uma fruta podre, um mamão.
Você vai lá, você tira aquela área e aproveita o resto da fruta. É a mesma coisa, é uma comparação ridícula, mas é a mesma coisa. A gente vai tirar aquela lesão que eu considero que tenha um potencial maligno, e aí eu tenho regras para isso. Existem lesões que são malignas, ou possivelmente malignas, ou indeterminadas, onde eu tiro uma margem de segurança X. Que é isso? É a distância entre o corte que eu faço com o bisturi e a margem, o final daquela pinta, daquela lesão. Ou seja, geralmente as menos agressivas eu deixo 1 milímetro. Entende? 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro, além de a profundidade também ter que ter essa segurança de uma retirada que em geral vai até lá na gordura. Porque tem lesões malignas que elas se espalham pelos vasos, pelos nervos. Então, quando vem o diagnóstico, o patologista vai dizer: lesão tal, era caracteristicamente maligna, com ou sem invasão em torno de vasos, com ou sem invasão em torno de nervos. Se está tudo sem invasão, imagens livres, querido, você está curado. Agora imagina, se a gente fica nessa, eu não estou aqui querendo gerar pânico, eu não estou aqui querendo ser, sem critério científico, mas de um modo geral, quando eu tenho uma lesão que eu suspeito, ou que pelo menos eu não sei te dizer que ao exame clínico tem a característica maligna ou benigna, eu tiro. Eu pelo menos sugiro que você tire, especialmente em áreas delicadas, que são, mais uma vez, áreas de difícil reconstrução. Por exemplo, aqui no canto interno da pálpebra, por exemplo, aqui na orelha, por exemplo, na ponta do nariz, na asa do nariz, na borda da boca. São áreas que é bom, se eu tenho uma lesão lá, se eu tenho uma cor, é câncer, é uma lesão maligna, eu infelizmente vou ter que fazer a margem de segurança, dependendo do tamanho que aquela lesão já está. Por isso que quanto mais cedo, melhor. Porque menos pele eu vou tirar, menos alteração eu vou fazer e menor sequela vai acontecer depois. Sequelas do tipo deformidade, pálpebra que não fecha, deformidade de orelha. Por isso que eu acho a importância dessa live é isso. É a gente chamar a atenção para tal da pinta que parece que foi picadinha de inseto, parece que foi machucadinho dos óculos. Por exemplo, agora na pandemia a gente via isso de vez em quando. Não, isso aqui é machucadinho da máscara. Não, é porque eu peguei uma paciente em 2021 com uma lesão aqui na orelha. E ela falando, olha, eu tô aqui com uma irritação da minha máscara e tal. Eu falei, putz, isso aí não é uma irritação, não é micose, não é uma feridinha, não é nada. Tem tudo a ver com uma lesão maligna. Eu não tinha certeza, fiz a dermatoscopia, não me convenceu, tirei o treco, era maligno. Aí, claro, existem situações e situações, existem lesões. Por exemplo, existem nos tumores malignos, os tipos mais, vamos dizer, comuns, é um tal de CBC, que é o carcinoma basocelular, o SEC, que é o carcinoma espinocelular, que é um pouco mais agressivo, e tem os melanomas. No Brasil e no mundo, a gente tem algumas opções de tratamento. Nem sempre precisa ser cirúrgico. Existe um tipo de terapia que a gente usa um produto sobre a pinta, deixa durante um tempo, meia hora, 1 hora, depende do produto. Esse treco vai ser assimilado pelas células malignas e daí eu uso uma espécie de luz especial que vai ativar esse produto químico que eu passei antes. Como a célula maligna adora esse produto, ela está cheia dele. E ele, sob a ação da luz especial que a gente vai usar, ele explode a célula. Mais ou menos é isso. Então isso é considerado padrão sim de segurança para eliminar. Os 2 primeiros que eu te falei, o tal do CBC, carcinoma basocelular, e o SEC, que é o carcinoma espinocelular. Já o melanoma não. O melanoma é extremamente agressivo, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui não é uma live científica, eu não vou aqui ficar falando os tipos histológicos, que tem esse, aquele, etc. Mas se a gente que é médico, se a gente assim, imagina que possa ser um melanoma,
Não pode ser esse tratamento com laser, com creminho, com treco, não. Tem que ser bisturi. E no caso da suspeita de melanoma, que o mais é ter aquela lesão marrom, aquela lesão pretinha, aquele é o típico melanoma. Então aquele a gente precisa tirar, claro, com biópsia. Não vale essa história de laser, de aparelhinho, de queimar, jamais. Porque o melanoma, como ele tem uma característica mais agressiva, e infelizmente existem sempre pessoas que, um amigo meu, um parente meu morreu com melanoma, não sei o quê, que demorou o diagnóstico, demorou a retirar, ou tirou inadequadamente, não fez um acompanhamento, etc. Então, no melanoma, a tal da margem de segurança é maior. É, em geral, 1 centímetro que a gente tira. Quer dizer, mais uma vez, quanto mais precoce a gente tira, naquela dúvida, eu vou mais uma vez falar para vocês a minha impressão pessoal que eu lido e há tantos anos e não me arrependo, não acho que estou errado. Quanto mais cedo e na dúvida, gente, tira. Não fica com essa história de que, eu sempre tive, foi um machucadinho. Evidente, faz no seu médico, faz um acompanhamento, faz uma dermatoscopia, mas na dúvida, eu não gosto desse negócio, volta daqui 6 meses, volta daqui 1 ano. Não estou gerando pânico, mas eu estou falando inclusive de uma experiência pessoal. Eu tive uma lesão há muitos anos atrás, quando eu comecei uma residência de cirurgia geral, era uma lesão próxima da minha pálpebra, eu fui num colega, isso é bobagem e tal, mas de qualquer modo eu pedi para uma colega tirar da residência, ela tirou muito próxima da lesão, aquela lesão era maligna, eu fui lá ver, foi tirado com margem comprometida. Naquela época, no final dos anos 80, início dos anos 90, havia uma conduta que a gente esperava, sabe? Você espera agora ver se vai reaparecer. Eu esperei. Foi logo que eu terminei a residência lá de plástica, no Pitangui. Um professor meu, grande amigo, especialista em cirurgia periorbitária, ele tirou para mim e como margem de segurança, há 30 anos atrás, eu tirei 1/3 da minha pálpebra aqui. Durante anos eu fiquei com uma deformação, com um olho um pouco menor, por causa dessa história da margem comprometida. Hoje, a gente não faz isso. A conduta é assim. Eu tiro a lesão. Se ela tiver com margem comprometida, primeiro, era maligna. Era o quê? Era CBC, era SEC, bababá, não interessa. Mas a margem comprometida, que significa que o bisturi passou aonde ainda tinha célula maligna, o que eu faço? O mais rápido possível, não precisa ser amanhã nem depois da manhã, mas eu tenho que tirar mais. Eu preciso tirar mais lesão, eu preciso tirar mais pele. Ali, nossa, mas em cima da cicatriz? Em cima daquela cicatriz que foi feita, eu vou tirar mais uma elipse, porque daí eu vou te proteger para tirar o resto. É o que as pessoas falam, tirou a raiz? É muito comum isso, né? Você tirou a raiz da lesão? A raiz é isso, é toda a invasão que a gente tem. Sim, você precisa tirar. Então, gente, olha, essa live eu acho que ela é importantíssima, porque a gente, às vezes, principalmente durante a pandemia, com aquele horror que foi, todo mundo com medo de morrer, muitas coisas foram adiadas, e entre elas, lesões de pele, é o que a gente está começando a ver. Ontem, por exemplo, ou anteontem, se não me engano, uma grande amiga, uma outra paciente, também teve no consultório para fazer um procedimento estético, e quando eu entrei na sala, eu já vi uma lesão aqui no meio dos olhos, das sobrancelhas. Falei, isso não está legal. Ela tem história, a gente já tirou no passado uma lesão maligna, ela tem pele clara. Brasil, e principalmente a gente que está aqui com 40, 50, 60 anos, a gente é de uma geração que tomou muito sol. O sol gera alteração de DNA, isso propicia lesão, transformação maligna ou aparecimento de lesão maligna, que seja. Então a gente precisa ficar de olho. Lesões que ficam escondidas, por exemplo, no couro cabeludo. De vez em quando você pede para o seu cabeleireiro dar uma olhada, ou vai no seu médico, ou pede para alguém ver se o couro cabeludo tem alguma coisa. Enfim, a gente tem que ficar de olho. Não é ser paranoico, mas principalmente nas peles mais claras, naquelas pessoas que tomaram muito sol, lá, eu sei lá, na adolescência, lá quando for, tem que ficar de olho, porque as lesões são malandras, elas são traiçoeiras muitas vezes. E não fica nessa de pinta, ou bichinho que picou, ou lesãozinha dos seus óculos, não.
O médico tá aí é para isso, é para te ajudar e te avaliar. Marca uma avaliação e de repente, minha modesta opinião para vocês, meus amigos queridos, é assim, dúvida, tira esse troço, essa porcaria. E eu gosto de dizer o seguinte ainda, você adora essa pinta? Não, então tira. Sabe, porque nem sempre você consegue fazer um acompanhamento, a vida tem 1000 problemas para você ver toda hora, e você às vezes está cheio de problemas, esquece de ver a tal da pinta, quando você vai ver ela já está com uma transformação. E mais ainda, rebatendo o negócio, se a lesão é numa área especial, delicada, canto de olho, borda de nariz, quer dizer, quanto mais cedo você tira, melhor, porque a reconstrução fica muito melhor. Imagina você ter uma lesão de, por exemplo, 1 centímetro aqui no canto do olho. Sabe o que vai acontecer? Se a gente imagina que ela seja maligna, ou se ela for nitidamente maligna, sabe como é que a gente faz? Para você ter ideia, a gente tira essa lesão aqui e eu vou ter que reconstruir. Eu posso fazer, por exemplo, um pedacinho de pele da testa e jogar lá, ou eu posso cortar um pedacinho de pele aqui e subir, ou eu posso cortar sua pálpebra e levar. De um modo geral, fica uma deformação. É lógico que o mais importante é a saúde, a sua segurança. Se é uma lesão maligna, a gente tem que tirar com margem de segurança. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, se a gente consegue fazer diagnóstico, consegue tirar uma lesão possivelmente maligna ou claramente maligna o mais rápido possível, com menor retirada de tecido, melhor a reconstrução, menos sequela. É esse o papo, o resumo da nossa live de hoje. Não é esse? Padre Abdon Guimarães, que bom que o senhor está aqui. Meu primo Sheriston de Minas Gerais, aqui no nosso Facebook. Vitrine Júnior, Marília Xavier, Cíntia Raquel, Ju Lopes, aqui no nosso Instagram. É isso, gente. Olha, lesão de pele é o seguinte, não precisa ser uma loucura, não precisa ser uma neurose, a gente não precisa ficar agora sem dormir, porque a gente está com uma pinta, não precisa marcar consulta desesperada, mas ó, fica de olho, porque eu já vi muita coisa. A gente tem que ter uma sequência assim, uma lógica de ciência em cima disso, mas para fechar essa live aqui, meus queridos e minhas queridas, pinta, ninguém é onça. Se você não tem onça, se você não é onça, claro, para que ficar guardando pinta? Óbvio, vai numa avaliação, tá em dúvida, aquela história, não sei se... Tira esse troço! Sabe que você vai ficar com esse negócio aí, eu já vi um monte de coisa, e eu acho que tem que ser feito mais ou menos como a Gloria Gaynor faz. Você fecha a porta e bota os problemas para fora, não é mais o bem-vinda, entendeu? E aí a gente vai sobreviver. Ok, meus queridos e minhas queridas, é um prazer ter vocês aqui. Olha, no nosso site a gente tem lá o Live Magazine, com todas as lives que a gente fez desde 2020. Você pode entrar lá, fazer todas as perguntas, eu estou vendo algumas aqui, eu prometo que eu respondo no direct, porque já tem mais de 30 minutos, e é isso. Adoro o que eu faço, adoro falar sobre o que a gente faz, e eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, mandem pra gente, ok? Um beijo pra vocês, bom final de semana, tchau!